Bem-vindos a mais um episódio do podcast Contexto Humanas. Hoje eu estou com a mesa aqui recheadíssima. Hoje temos mais representantes nessa mesa do que antes. Lembrando que esse podcast e esse episódio, ele é patrocinado pelo Curso Isolado de Ciências Humanas, o SIC, que eu toco aqui na cidade de Natal, um curso presencial com meu amigo Cláudio Custódio, que está aqui na minha frente. Eu sou o professor Mariano, aqui na minha frente está o professor Cláudio Custódio, meu amigo Claudinho, e hoje nós trouxemos um convidado especial, que é o professor Jonas Filho, de Biologia. Professor de Biologia, Jonas Filho, o melhor professor do estado do Rio Grande do Norte. Que é isso? Não porque eu sou seu amigo, mas porque eu aprendo muito com ele nas nossas conversas. É uma alegria, Jonas, ter você aqui. A gente que já conversou mais espontaneamente sobre esse tema, o qual nós vamos falar hoje, que é a evolução humana, porque é um tema que tem toda a carga das ciências da natureza, mas que faz uma conversa interessante com as ciências humanas em alguns momentos. Então, tanto eu como o professor Cláudio vamos conversar com o Jonas aqui. Lembrando ainda que esse podcast está disponível em todas as plataformas possíveis. Se você quer assistir esse podcast em vídeo, você vai nos achar no canal do Contexto Humanas no YouTube. Se você quer ouvir esse podcast no formato tradicional, com a super edição do nosso amigo Mário Vitor, você vai encontrar no Spotify, no Apple Music / iTunes, Amazon Music, no Deezer, e Mário, ele apareceu agora até no Google Podcast. Apareceu no Google Podcast que eu vi. Então nós estamos dominando a galáxia, a podosfera, como se chama aí. Tá? Claudinho, você sempre traz excelentes livros para indicar aqui para os nossos ouvintes ou os nossos espectadores aí do YouTube. E a respeito desse tema, que é um tema que faz a interface com as ciências da natureza. Que livros você trouxe aí? Rapaz, antes eu não conhecia a expressão podosfera. Podosfera? Pô, eu sou um mas podcast, existe, muito reieira. existe. E eu fiquei sabendo que eu não era um podcaster raiz, né? Porque eu assisto os Pelo episódios YouTube. pelo YouTube, cara. Mas eu vou tentar evoluir. Vamos lá, Mariano. Eu trouxe 2 livros. Eu vou começar pelo mais famoso, que é o livro Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. É um livro que se tornou um best-seller internacional, um livro famoso, é um livro muito legal de se ler, a leitura é muito leve, é bacana. É o que eu sempre digo, né? Quando eu trago um livro aqui desses best-sellers assim, olha, é um livro para você começar a ler e gostar de ler e se apaixonar pela leitura. Então, só isso aí eu acho que já é fantástico. Já estimula. Mas é um livro que tem muitos erros, né? Jonas até comentou no nosso bate-papo antes, ele identificou alguns erros do ponto de vista da biologia. Dentro das ciências humanas você também percebe alguns erros, né? Eu até anotei alguns aqui, alguns pontos que eu tinha, que estava no livro e eu tinha anotado quando eu fiz a leitura. E eu, por exemplo, tem uma passagem que ele fala assim: eles não ligavam para o futuro porque viviam um dia de cada vez. Isso ele falando sobre os caçadores-coletores, né? É meio romantização, né? Tem aquela romantização. Assim, aí dá margem pra gente discutir bastante, mas eu acho tão reducionista, sabe, a perspectiva que ele traz de que, poxa, porque eles viviam da caça e da coleta, como assim? Não havia uma organização social que vislumbrasse o que viria depois? Então, eu acho até burro esse comentário. Mas quem sou eu na frente do cara, né? O cara é um best-seller internacional. Tem outra parte que ele fala assim, ó, quando ele discute a questão da agricultura, da revolução agrícola... Neolítica, né? Na revolução neolítica, ou agrícola, tanto faz, né? Ele traz já com a pegada de que ela criou um sistema de concentração econômica, de latifúndios e tal. Então, ele dá a entender que a humanidade ela constrói esse tipo de relação, sabe? Quando o que se constrói, na verdade, é o capitalismo. É o capitalismo que vai construir a perspectiva de concentração econômica. Ele meio que joga a culpa para a humanidade
e ele deixa de levar em conta uma análise econômica. Estava no né? destino. Tem uma coisa meio- Enfim, tem umas coisas bem curiosas, assim, que dá pra compensatório. você, na hora você já questiona. Mas é um livro massa, leiam, Para grande público, né? leiam sempre, leiam até bula de remédio, meu amigo. É. Eu adoro bolo de remédio. É. Fuja da ignorância. Bom, mas esse é do Jared Diamond. Eu já indiquei muito esse livro em sala de aula. Esse especificamente é o Armas, Germes e Aço. Outros livros dele, inclusive um que cai assim, talvez mais como uma luva para o seu conhecimento, Jonas, é o Terceiro Chimpanzé, que é o primeiro livro dele. Depois Legal. vem o livro Colapso. Mas esse desculpa, não vou falar palavrão não. Armas, Germes e Aço, Destinos das Sociedades Humanas, ganhador do prêmio Pulitzer. E Se ganhou um Pulitzer, tem um carimbo forte. muito, É. muito. Esse cara é muito, muito bom. Escreve muito bem. E ele traz a perspectiva da evolução das grandes civilizações a partir dessas três pegadas, né? As armas, os germes e o aço representando a tecnologia. Vou contar só uma passagenzinha. Né? Quando os espanhóis chegam na América, eles acabam conquistando impérios grandiosos com forças militares minúsculas. E aí ele dá, por exemplo, o exemplo do cavalo, né? Uhum. Não havia o cavalo na América. O cavalo, então, a domesticação do cavalo, ela possibilita a conquista como uma arma, né? O aço, Sim. as espadas, né? As espadas. O domínio da metalurgia. Da metalurgia, né? no Faz caso. Questão técnica. E os germes, ele coloca até a mesma perspectiva dessa guerra biológica Sim. que é travada ali já no período colonial. Ele chega... Tem uma passagem que eu sempre coloco em aula que é: os espanhóis, quando iam para as batalhas, eles escarravam Sim. nas espadas, né? Porque se não matassem no fio da espada, eles matariam. Há Acho que eu já muitos até contei essa registros, história há num mu- podcast. Né? Há muitos registros de uso intencional desses fatores biológicos, de doenças, no processo de conquista. Então é isso. Essas são as minhas dicas. E agora vamos para o professor Jonas Filho. Se apresenta aí, professor. Olá, eu sou de Fortaleza, no Ceará, radicado aqui em Natal, cidade maravilhosa que eu adotei como minha. Sou biólogo, formado pela Universidade Estadual do Ceará, mas entrei na Federal do Ceará. E sou professor de biologia de ensino médio, cursinhos para vestibulares desde 2000. Mas é professor mesmo, não é monitor que tira dúvida, é professor mesmo, carteira assinada, diário de classe, chamada, entende? Exercício docente. Porque tem exato. muita miguelagem aí pela cidade, se ligar pro importante olho. esclarecer hoje. Então, assim, eu tô aqui, né, agradecendo o convite dos meus dois amigos de Ciências Humanas para falar um pouco de evolução, que eu aprendi um pouquinho, já li alguns livros, e vou deixar aqui uma sugestão de um livro, a exemplo do Cláudio, mas eu não trouxe o livro, porém, decora aí, tá? É um livro revolucionador para o pensamento científico geral, não só das ciências biológicas, mas da física, da química e, por que não, das ciências humanas, que é um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, Sim. de Carl Sagan. Maravilhoso. Esse livro ele vai expulsar você de muitos paraísos, porque quem come do fruto do conhecimento sempre é expulso de algum paraíso. De quantos paraísos você já foi expulso? Reflita. Perfeito, Jonas. Eu sou um grande fã do Carl Sagan. Eu também. Assim Também. como o Jonas, eu também não tenho a versão física, porque quando eu li esse livro, eu estava estudando pela primeira vez o assunto da evolução sob o prisma de um pesquisador que é da área das ciências humanas. Ele é um paleoantropólogo, ele vem de uma família muito, assim, já em evidência na paleoantropologia nos Estados Unidos, mas ele também é um estudioso do neoevolucionismo. Ele contribui com pesquisas, então é um cara que está exatamente, ele é o símbolo dessa nossa conversa hoje. Ele faz a interface entre essa área da paleoantropologia com as questões das ciências da natureza e até da genética e tal. Eu estou falando do Richard Leakey e o nome do livro é A Origem da Espécie Humana. Eu tive que estudar esse livro quando eu ministrei a disciplina de sociedades ágrafas, que é o que antigamente a gente chamava de pré-história, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estava lecionando, eu estava entrando na universidade como professor, estava saindo do mestrado e tinha essa disciplina que eu nunca tinha ministrado. Então eu fui conhecer tudo isso. E foi uma experiência maravilhosa, assim, porque foi um livro que mudou definitivamente
assim, a pouca compreensão que eu tinha sobre o que era a evolução humana, que eu comentava e conversava de maneira muito superficial. Então pude aprender demais. Depois até descobri que o Richard Leakey era muito mais importante do que o que eu achava que ele era na comunidade científica. Então fica uma dica. E A Origem da Espécie Humana. Inclusive eu acho que é um tipo de livro para o bom leitor que está querendo aprender sobre esse tema. Porque ele meio que ele faz o papel de desmistificar aquele assunto científico mais duro e mais difícil que às vezes ele fica ali escondido, né, para a pessoa comum que não tem o hábito de uma leitura científica. Então não é uma leitura pesada. Não é uma leitura pesada, porém é uma leitura que tem muita informação científica. Ele traz muita informação científica, mas ele também traduz essa informação científica. Isso é Então bom. tem que ter um pouco de disposição. Então essa aí é a minha dica de livro. Então acho que os nossos ouvintes, espectadores estão bem assim, né, informados sobre livros a respeito do tema que nós vamos discutir hoje. Também queria lembrar que você pode sempre mandar dúvidas ou comentários ou críticas para o nosso podcast através do e-mail podcastcontextohumanas@gmail.com. Toda vida que você mandar uma crítica, uma dúvida, um comentário, às vezes a gente recebe isso nos comentários do YouTube, etc. A gente faz um compilado e a gente pode discutir aqui sempre na abertura de cada podcast. Tá? Então estamos prontos para mais um tema? Vamos lá, Jonas. Vamos lá. Vamos embora. Toca o Então barco. roda aí o nosso tema sobre a evolução. Bom, então a gente está aqui com esse tema hoje, que é um tema aparentemente da hard science, das ciências naturais, mas que tem uma interface muito grande com as ciências humanas, né, em alguns assuntos estratégicos. Na parte de história, na parte de sociologia até, na parte de geografia, pelas questões críticas, porque a gente vai fazer um bate-bola. E a gente está aqui com nosso querido professor de biologia, professor Jonas Filho, e ele vai ser o representante das ciências da natureza hoje aqui no nosso podcast. E eu estou vendo aqui já o meu roteirinho aqui, a gente já preparou umas perguntas, e aí já queria fazer uma primeira pergunta para ele, que é uma pergunta que pode, sim, a partir da resposta dele, fazer aqui uma ligação com as ciências humanas, que é a seguinte. Mariano, peraí. Deixa eu começar logo polemizando. Polemiza, então. Rapidinho, para depois a gente ir pra uma coisa mais light. Tá bom, Tá? vá. Vamos lá. Jonas, no início da minha carreira, época do cursinho do DCE, saudoso cursinho do DCE da UFRN, dando uma aula sobre geologia, falando da história do tempo geológico, né, da formação do planeta Terra, das eras, períodos, épocas. E na medida que eu dava aula, um aluno lá fazia assim, ó, balançava a cabeça assim, ó. Sabe aquela cara de reprovação, dizendo assim, pô, esse bicho já tá falando merda aí. E aí eu trago essa pergunta, né? Em algum momento aí da sua carreira já teve uma situação assim do aluno tá olhando para você, porque esse cara tá falando mó besteira, esse cara é um anticristo, o criacionismo especialmente é o que nesse vale. tema, né, sobre a evolução, que Pois eu imagino que... Rapaz, a gente vive uma época de anticiência, um movimento anticiência até forte, surpreendente, né, para a terceira década do século XXI, que está em curso. E nesse tempo que eu sou professor, que está completando agora 23 anos, eu passei duas situações que se encaixam nisso. Uma delas, eu ainda morava em Fortaleza, sou de Fortaleza, e morei lá até 2008. E uma aluna, depois de uma aula de evolução, ela me entregou um CD que dizia ela que ali tinha a prova de que a evolução não existia. Aí eu, curioso, fui botar o CD, na época eu usava CD no carro para ouvir, e era uma pregação, era o pastor dela, dando as provas e as pessoas eufóricas, gritando, porque o pastor estava provando que a evolução não existia. Cientificamente, tudo que ele falava não fazia sentido, mas o pensamento fundamentalista dela e do pastor fazia eles crerem e terem a certeza de que aquilo fazia sentido. Porém, isso aí foi suave, porque alguns anos atrás, eu tive uma experiência muito ruim com um aluno, também de pensamento fundamentalista religioso, e que ele chegou a gritar comigo, dizendo que eu não respeitava a religião dele. E no momento eu não entendi, porque apesar de ser um assunto que acaba
permeando a parte de crença, né, até a parte religiosa de criação, etc., eu nunca entro nessa seara, porque não é momento de debater. Eu pego o meu tempo e foco naquilo que o aluno tem que entender cientificamente o processo de evolução. Mas na cabeça dele, eu acho que ele estava conflitando o que ele ouvia, o que ele acreditava na fé dele com o que eu estava dizendo, e ele ficou muito bravo. Ele gritou comigo, ele precisou ser retirado de sala, mas depois de algum tempo ele entendeu que eu não tinha nenhum objetivo de fazer ele deixar de ter a fé dele. Eu apenas estava mostrando um fenômeno que ele tinha que entender, né? Porque muitos falam que a evolução é só uma teoria, como se fosse uma hipótese. Entretanto, é algo comprovado, né? De várias formas diferentes. Então, a evolução ela existe, independentemente do que eu acho, do que você acha, ou do que Mariano acha. E é muito mais inteligente a gente procurar entender, né? Como a gravidade, que é uma teoria, a teoria da gravidade. A teoria da gravidade acontece, eu acreditando nela ou não. A ciência não é democrática, ela não depende se a maioria acredita ou não, isso aí não importa, né? Mas é bom a gente mostrar para as pessoas que aquilo que parecia ter ficado na Idade Média ainda existe. Só fazer um nunca foi tão comentário forte. rápido. Já passei por muitas, acho que Cláudio por muitos, você por muitos, mas só fazer um comentário rápido que, conectando com isso que você falou agora, né, sobre a ciência não está assim, à mercê das nossas opiniões, dos nossos julgamentos, etc. Eu sempre uso um exemplo da filosofia. Quando eu estou trabalhando com a filosofia, eu dizia, olha, os filósofos gregos antigos, como Platão, por exemplo, gostava de dizer que existem duas maneiras de você viver em sociedade. A primeira maneira é sendo conduzido pelo que ele chamava de doxa. Doxa para Platão é a opinião, a mera opinião. Ele vai dizer, isso é viver no meio da alienação e você pode viver e ser muito feliz com isso. Outra coisa é você viver se aproximando do que ele chamava de episteme, a verdade. A verdade pode ser muito dolorida. A verdade pode ser muito crua, pode bater na tua cara, mas ela vai existir independente disso ou não. Aí eu brinco, né? Brinco com um fundo de verdade, dizendo assim, e que Platão não estava vivendo na era das redes sociais. Você imagina se ele vivesse nessa época, o que é que ele poderia falar sobre a nossa... grupo de WhatsApp, hein? Deus me livre. Nossa, ia ser uma coisa complicada. Eu sofro mais com minha mãe, que ela passa pra mim cada corrente dessa. Mamãe, me ajuda, pelo amor Sempre, de né? Deus. Tá no script. E a gente, a pergunta que eu vou fazer para Jonas também aqui agora, ela é uma pergunta que também traz um debate. Jonas, quando você está trabalhando na biologia e evolução humana, você trata do local da origem, por exemplo. A primeira pergunta aqui é, a origem da espécie humana é a África? Foi a África? Como é que a ciência trata Com isso? certeza. Tanto é que a gente chama o continente africano de Mãe África, né? Tem música falando Mama África, Sim. a minha mãe. Então são formas de deixar claro às pessoas que ali é o berço da humanidade. Eu tive a oportunidade de conhecer uma caverna na África do Sul, onde foi descoberto o fóssil mais próximo dos Homo sapiens. Isso aconteceu em 2016 ou 2015, eu estava lá em 2018 e foi uma experiência incrível, porque é um lugar fantástico, né, de altíssima diversidade étnica até o presente, apesar de muitos acharem que os africanos são todos iguais, no sentido de Sim. serem todos da mesma cor. Tanto Sim. é que se fala afrodescendente, geralmente querendo falar da cor da pele Sim, apenas, e não no que a palavra quer dizer, né? Mas enfim, é um fato, e isso, inclusive, as pessoas, quando tentam negar, elas deixam aflorar o preconceito forte, né? Por se achar superior às pessoas que predominam até hoje no continente africano, como se elas fossem uma, entre aspas, uma raça inferior, né? Que já provocou morte de muita gente, enfim. Isso, historicamente, isso tem uma carga de violência histórica muito, muito monstruosa. Acho que é a melhor palavra, né? Se você pensar o colonialismo ao longo do século XVI, XVII, se você pensar o imperialismo no século XIX, a perspectiva de darwinismo social que a gente vai trazer ainda é ancorado justamente nessa ideia, né? De como a humanidade se desenvolveu e alguns grupos ficaram superiores a outros. E é muito triste que parte da comunidade internacional, seja em um país rico como os Estados Unidos ou mesmo em um país emergente como o nosso,
ainda tem esse tipo de perspectiva. Às vezes é com relação porque o cara é nordestino, Sim. né? E na maioria das vezes, se você pensar a nível de mundo, é a ideia mesmo simplesmente de superioridade racial. Estados Unidos, acho que é a melhor representação disso hoje. A própria Europa teve muita dificuldade de aceitar a África como berço, né? Eu digo Europa enquanto comunidade científica mesmo. Eu estava lendo algumas biografias sobre Darwin e vendo algumas coisas dele e tal. Nunca peguei a obra do Darwin assim de cabo a rabo para trabalhar e tal, mas já vi bastante coisa. E quando o Darwin, ele faz um apontamento, né? Quando ele vai escrever, primeiro ele depois do sucesso da origem das espécies, né? Depois Jonas vai falar um pouco pra gente. Ele escreveu sobre a origem do homem, né? E a questão da seleção sexual e tal, um monte de coisa. Ele chegou a usar aquele famoso pensamento dedutivo da ciência, que era tipo dos naturalistas. Ele fez um apontamento muito grande. Ele havia falado assim, olha, por tudo que eu já observei sobre mamíferos, por tudo que eu já pesquisei, por todas as anotações que eu fazia, né? Que ele fez lá, aquelas anotações típicas da etnologia, da fauna, da flora, do naturalismo. Ele diz a grande probabilidade da origem da nossa espécie ser a África, por causa dos primatas. Ele vai falar dos grupos, das classes. Pô, nessa foi com uma bomba assim na academia europeia. A própria ciência europeia não aceitava. Ora, a Europa, no auge do seu eurocentrismo, historicamente a Europa do século XIX, ela estava vivendo o seu processo neocolonialista, se expandindo, usando a África e entendendo a África como um continente inferior, subserviente à Europa e à Ásia também. Então estava assim, sabe, no auge do que a gente chama na sociologia da cultura, na antropologia, de etnocentrismo. Jamais o europeu se rebaixaria a esse ponto, né, de aceitar que cientificamente uma verdade dura, isso que a gente falou agora há pouco, né, colocasse o europeu abaixo ou condicionado, né, a uma espécie africana. Então, até mesmo, demorou a desconstruir essa visão, né? Então, é uma coisa bastante complicada. É como o Jonas falou. Deixa aflorar os preconceitos quando a gente toca nesse ponto. Ele tem uma frase famosa que diz que o homem carrega em si a marca indelével de sua origem. Isso. E quando essa frase é dita, geralmente tem a comparação da mão humana com a mão de um outro primata. E dentro desse tema, nós, normalmente, nos sentimos ofendidos quando alguém nos chama de macaco, como se fosse algo pejorativo. Eu entendo que a pessoa dá uma conotação pejorativa. Eu mesmo já fui chamado de animal depois que um cara bateu o carro dele no meu e ele estava errado e ele ficou indignado de você é um animal. Aí eu falei, eu sou um animal, eu sou protozoário. Ele achou que ia me deixar indignado e eu não fiquei. E ele ficou surpreso, que ele queria me xingar e não me xingou. Então, assim, voltando à história do macaco, do primata, muita gente acha um absurdo cogitar a possibilidade de termos um parentesco grande com os macacos atuais, o que não é nenhum problema, né? Somos diferentes, mas tivemos um ancestral comum não tão distante do presente, tanto é que anatomicamente e geneticamente existem provas irrefutáveis, né? Mas assim, as pessoas elas não vão conseguir aceitar no sentido de entender, porque há um analfabetismo científico muito forte. Por exemplo, muita gente não entende que o processo de evolução ele não envolve nenhuma melhoria. O processo de evolução ele envolve mudança na frequência de alguma característica ao longo do tempo. Pode ser que o negócio fique mais complexo ou mais simples, né? E de um tempo muito longo, né? Tempo longo é algo relativo. Tempo longo em relação ao número de gerações. Porque assim, se o tempo de geração de uma espécie é de 20 anos, então tem que ser um tempo que dê para passar umas 5 gerações. Sim. Se a gente pensar numa espécie de bactéria, o tempo para passar 5 gerações é de 2 horas. Então, a depender do referencial, que é o tempo de geração, o tempo longo é longo, mas não é longo. Sim. Então tem gente que fala assim, eu acredito na microevolução, como se o fato dele acompanhar em vida o processo de evolução daquela bactéria demonstrasse para ele que a evolução existe, mas que com outros bichos, aí não, porque ele não consegue acompanhar em vida, a gente é muito limitado, né? E foi muito difícil eu me tornar menos limitado, né? Eu lembro que eu lia uns livros aí de Richard Dawkins, que é um neoevolucionista muito importante nas ciências da vida,
que quando eu li um livro dele falando sobre evolução, cara, eu vivi o luto, assim, de ter que me desapegar do que eu achava que era. Mas isso é que fantástico. Que demorou, acho que uns lutos 2 ou 3 meses. Isso é fantástico. Eu falar, poxa, como é que pode? Eu acreditava nisso. Aí eu vi que não era, não faz sentido. Sim. E aí depois que eu vivi o luto, né, e me desapeguei às crenças, né, que não faziam sentido, foi que eu comecei a realmente entender o processo. Então, muita gente está nos ouvindo, pense nisso, cara. Você pode estar com crenças limitantes que está impedindo você de entender um negócio tão importante, pensando em prova, inclusive, e em compreensão de sociedade, porque somos animais diferentes, sociais, políticos, mas somos animais. A gente não pode esquecer que existem coisas animalescas na gente que o processo de evolução consegue explicar fácil, né? Mas isso aí a gente discute em outro momento. Você tem de cabeça aí a diferença, o percentual genético, assim? Pergunta de enciclopédia, né? Olha, só para te sacanear mesmo. Para o chimpanzé, que é o bonobo, né? Que tem 2 chimpanzés, o bonobo, o percentual de diferença acho que é menos de 2%. É muito pequeno. Só para você ter uma noção, o cachorro doméstico comparado com a raposa, eles têm uma diferença genética de mais ou menos 8%. E eles são do mesmo gênero. Uhum. Então, se houvesse uma lógica em nomenclatura científica, ou o chimpanzé era para estar no gênero da espécie humana, ou a gente era para estar no gênero do chimpanzé. Mas se alguém cogitar em fazer isso, vai ser uma confusão do tamanho do mundo. Né? Então, assim, aí entra aquela história, somos animais sociais. E eu não posso ignorar o fato da maior parte da sociedade ter essa resistência. Eu não posso enfiar a goela abaixo para todos que é assim. É uma construção e eu não vou ver em vida mudanças significativas de jeito nenhum. Talvez daqui a umas 5 gerações, quem sabe, as coisas estejam melhores, né? Porque piorou bastante aí nos últimos anos. Eu comecei a ensinar em 2000 e quando eu descobri na época que o ensino de evolução era proibido em alguns estados dos Estados Unidos, eu achei aquilo um absurdo. Hoje, se eu tivesse contato com essa informação, eu não acharia um absurdo diante do que tem acontecido. Os Estados Unidos é um mito mesmo. É um lugar que, assim, cara, é complicado. Eu tenho uma tia que mora no Texas, um dos estados mais conservadores, até em prejudicar o andamento de conhecimento científico. Sim. E por mais paradoxal que seja, a NASA está lá, né? Não, e os prêmios Nobel, as principais universidades do mundo, é muito doido isso, né? É muito contraditório. Eu lembro do governo do George W. Bush, teve uma polêmica, o Bush filho, né? Não o pai. Ele é texano também, né? E é aquele republicano bem conservador. Ele chegou a proibir nas universidades na época. Houve uma movimentação científica mundial muito grande. Ele chegou a proibir a continuidade das pesquisas com células-tronco, por questões religiosas. Absurdo. Você sabe que ele é eles fazem uma pesquisa lá de estudo de QI dos presidentes, né? E ele é o segundo presidente com menor QI da história. É ele, né? Sabe qual é o primeiro? Quem? O pai dele. O pai. O Bush pai. Olha, é verdade. Eu li isso, mas eu tô falando aqui na sacanagem porque eu não sei se é verdade não. Porque depois dizer que eu tô propagando fake news. Eu falei que os Estados Unidos é um mito na nossa cabeça porque a gente sempre fica imaginando os Estados Unidos como a grande nação científica do Ocidente. No entanto, era uma das crenças que eu tinha. Pois é. Até meus 16 anos eu tinha certeza que era. São alguns estados, então. Eu tive que desconstruir isso aí. Tradição. Exatamente. São muitos países dentro de um país. Né? E se você pensar a própria história, né? Não vamos entrar nessa pauta aqui não, mas se você pensar a divisão, a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, né? Você pega o sul dos Estados Unidos, extremamente conservador, né? Racista, a favor da escravidão. Se você pega o norte, né, com outra pegada já, outra coisa. Industrialização, urbanização. Os extremos, leste e oeste principalmente, né? Nova York e o Texas, por exemplo, parecem 2 mundos completamente diferentes. Isso mesmo. É bem complicado, bem difícil. Pois Jonas, eu estava ouvindo você falar agora sobre essas questões da evolução e tal, e aí Cláudio fez uma pergunta sobre o percentual genético. Hoje nós temos a genética, né? Para ajudar, e ela veio muito tempo depois das primeiras deduções de Darwin, né? Isso. E aí toda vida que eu leio ou que eu ouço alguém falar sobre como a genética ela demonstra hoje cabalmente esse nosso grau de parentesco, né, com outras espécies da natureza, como por exemplo esse grupo de chimpanzés qual você falou agora, africanos, eu sempre vejo a genialidade de Darwin, né, assim, do seu raciocínio dedutivo. Eu sei que existiram outros evolucionistas, sim, mas pelo que assim, eu já
pesquisei e aprendi sobre esse tema, Darwin ele foi muito preciso, né, quando ele aponta, inclusive, não só o lugar como a África, mas os prováveis grupos que tinham, né, uma relação ancestral na natureza com a gente. E aí, já entrando nessa questão de Darwin, eu queria perguntar para você assim, isso pegando o gancho do que eu acabei de falar. Não, ele não foi o único evolucionista, isso a gente sabe também nas ciências humanas, vamos já falar um pouquinho disso, como que o evolucionismo virou uma corrente de pensamento que contaminou inclusive as próprias ciências humanas, mas ele virou uma espécie de sinônimo quando você vai fazer a vulgarização desse tema, desse assunto científico de evolução. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, por que a teoria de Darwin, por que você acha que foi a teoria de Darwin, que é a teoria da seleção natural por meio da adaptação, nessa coisa toda, o que é que ela diz de tão especial para a ciência, né? E por que ela se tornou a mais popular, a mais famosa teoria a respeito da evolução das espécies e, claro, contribuiu com os estudos sobre a evolução humana? É uma excelente pergunta. Vamos construir um pensamento, né? Jesus Cristo não era cristão, né? O Charles, eu vou chamar ele assim, intimidade. Charles, você ele bem mais não era darwinista, sim. ele era lamarquista, né? Sim. O Lamarck é anterior a Charles Darwin, e ele já achava, ele já explicava que o meio influenciava nos seres, né? Ele só errou na maneira de explicar, mas ele já notava essa interação, seres vivos, ambiente. Pode falar qual foi o erro? O erro é rápido, que ele dizia que o ambiente induzia as mudanças ocorrerem, enquanto que, na verdade, o meio seleciona as mudanças que já existem, as variações de características já existem. Se você tiver 10 filhos com a mesma mulher, eles serão todos diferentes, mesmo que sejam gêmeos univitelinos, porque eles vão ter comportamentos diferentes. E em cima dessa variação, o ambiente, entre aspas, escolhe aquele que está vivendo melhor, não necessariamente o mais forte, mas o que está se mantendo vivo, saudável e que vai conseguir deixar descendentes. Então a ideia da seleção natural é essa, mas o Lamarck dizia que era o ambiente que induzia a característica a surgir. Por exemplo, se eu nadar todo dia, por conta disso eu vou começar a criar brânquias, porque para viver bem na água, brânquias é a mão na roda. E a gente sabe que isso não é verdade. Mas enfim, o Charles ele colaborou fortemente para o pensamento evolutivo atual com 3 coisas, né? Que é a seleção natural, que eu resumidamente falei, a seleção sexual, que faz ocorrer características esdrúxulas, geralmente nos machos, né? Que são características ruins para a sobrevivência, mas que demonstram que o pool de características é muito bom, né? Então, mesmo com a característica que é ruim, aquele macho ele consegue viver bem, deve ter bons genes e as fêmeas escolhem ele. É o caso das aves que cantam mais bonito, tem a plumagem mais colorida. É o caso famoso da pena do pavão. E a questão da ancestralidade comum, né? Então foram as três mais importantes colaborações que ele deixou e que a gente usa até hoje. Mas hoje, no século XXI, a gente não usa só isso para explicar a evolução. A evolução é explicada por outros fenômenos, como migração, como eventos aleatórios, como hecatombes, né? Enfim, erupção vulcânica, que aleatoriamente mexe na frequência de características de uma população. Então ele foi o cara que percebeu a ideia central do processo de evolução, que é a seleção natural, que é o que as provas mais cobram, é o que mais cai. Só que o processo de evolução, de maneira resumida, ele pode acontecer com ou sem a seleção natural. Se ocorrer com, há adaptação. Se ocorrer sem, não há adaptação. Então a evolução não necessariamente gera adaptação. Como quase sempre há a seleção natural na história, então vai haver alguma adaptação, tá? Ele viveu numa época em que Mendel estava começando a ver as ervilhas lá, verdinha, amarela. Mendel chegou a trocar correspondências com ele para ver se ele ajudava, né, a entender aquilo que ele estava percebendo, mas foi em vão, né? Mendel morreu no desgosto de não ter seu trabalho reconhecido. 30 anos depois que Mendel morreu, ele foi agraciado com o Nobel de Medicina, pelo que ele tinha percebido. E aí a genética nasceu no começo do século XX e Charles morreu ainda no século XIX. Então, esse momento que ele viveu não permitiu que ele explicasse melhor o processo de evolução.
Não por não ter capacidade, mas porque não teve oportunidade. Não existiam as ferramentas A minha intelectuais, os crítica métodos, né? para a questão do Charles Darwin é que ele não falou da migração, que já dava para falar, Sim. que a migração influenciava, e ele não falou em nenhum momento do livro. No meu curso de graduação, na disciplina de evolução, a gente era obrigado a ler os livros, né, Filosofia Zoológica de Lamarck, os livros de Charles Darwin, porque a gente fazia prova de interpretação do livro. Porque como é que um biólogo é formado e nunca leu, cara, os livros mais importantes da construção do conhecimento? E eu digo isso porque eu fui para uma colação de grau aqui na UFRN, do curso de Biologia, e lá a oradora da turma, ela disse uma frase que Charles Darwin nunca falou, que não é o melhor que sobrevive, mas sim o que se adapta melhor às mudanças. E, na verdade, essa frase fala de um indivíduo, e o que evolui nunca é o indivíduo, é sempre a população. Cara, aquilo me embrulhou o estômago. Como é que o pessoal está se formando em biologia? E o básico de evolução não está claro, cara. Tá? Isso demonstra uma falha na formação de profissionais, que não deve ser uma exclusividade do curso de biologia, com certeza, e que vai refletir na sociedade. E uma discussão para nós que somos professores, para a gente ter em outro momento, é assim: quem são os professores que estão se formando? Quem são os professores que estão lá na universidade se graduando? Geralmente são os piores alunos que escolhem licenciatura. E além disso, que é uma realidade triste, o ensino ainda não é como deveria. E o que é que vai ser, né, da escolarização? O que é que vai sobrar disso, né, cara? Eu sinto triste, cara. Eu já uma vez batendo papo com o Mariano, eu comentei isso, né, que a renovação do quadro de professores, pelo menos eu percebo isso aqui na nossa cidade, é muito pequeno. É muito triste, cara. Agora, só retomando, quando você traz a coisa do Mendel só ter sido reconhecido depois, me veio à memória o caso do Alfred Wegener. Não sei se vocês já conheceram esse nome. Não. O Wegener, eu costumo dizer em sala que ele é o Charles Darwin da geofísica, né? Sim. Eu fico viajando assim, você quando estava falando, rapaz, quando eu li esse livro, isso mudou a minha forma, né, de pensar e tal. Eu fico pensando como é que esses caras, meu amigo, como é que os caras conseguiram chegar a determinar as linhas. O que é que o Wegener pensou? Olha que doido. Ele fez, olha, os continentes estão se deslocando. Como é que um cara pensou isso, meu amigo? Claro, ele vai reunir provas e tal, e entra a ciência. Mas é muita genialidade, né? Isso é muito massa, se você pensar o tempo que eles viviam. E assim, o Wegener, quando você falou do Mendel, eu lembrei do Wegener, porque ele morreu muito jovem, jovem, os padrões do século XIX ali, não era tão mais, né? Mas tinha 51 anos, morreu em pesquisa de campo na Groenlândia e tal. E o trabalho dele só foi reconhecido cerca de 60, 70 anos depois. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, com novas tecnologias, a galera começou a fazer pesquisas que puderam levar a pesquisa dele à frente. Mas realmente, o que eu acho muito massa é isso, bicho, a ciência, né? Quem consegue entender né, o que a ciência representa é um passo à frente. É sensacional, cara. Por exemplo, eu sempre falo para os alunos, né, observando isso, e eu digo assim, olha, o capitalismo moderno, contemporâneo, ele geralmente não produz genialidades, como esses grandes cientistas que revolucionaram, descobriram leis naturais, criaram teorias imbatíveis. Por uma simples questão. Porque a lógica do funcionamento da sociedade capitalista é ocupar o tempo de todo mundo com trabalho. Para você fazer isso, para você chegar no nível de genialidade de um Darwin, de um Mendel, você precisa de uma coisa que os antigos cultuavam muito, que é tempo. Tempo para observar a natureza. Tempo para perceber o movimento. Tempo para botar o seu cérebro para pensar. Isso demanda tempo demais. E é uma das grandes explicações que a gente pode dar, porque os alunos, às vezes, os bons alunos perguntam, por que hoje não tem tantos, assim, esses caras geniais? Não produz mais, né? Porque a gente vive na esteira. Até as universidades, até as escolas, a gente vive na esteira de produção, cara. Cara, na universidade os professores ganham um pouco mais no salário por causa da produção científica. Sim. E aí isso gera trabalhos científicos pífios. Medíocres, Há muitos que não servem para nada. A engavetar. Então, na hora que você tenta incentivar a construção de conhecimento dessa forma, você está prejudicando.
né? Dificílimo. O tiro sai pela culatra, é triste. É Se complicado. Darwin não tivesse as condições de entrar no navio dele, era Beagle, né? Era o nome do navio Beagle. dele? O Beagle. Imagina o que ele não tinha deixado de coletar para as amostras, para as provas, coisa que é. O Wegener ele foi massacrado pela comunidade científica. Esse é um comportamento humano. Um ou outro acolheu a teoria dele, mas... E é muito comportamento brilhante, humano é muito isso. brilhante. O próprio Darwin. Eu Sim. estava nas biografias, tem uma frase dele quando ele escreveu sobre a seleção sexual e ele resolveu tocar no assunto da evolução humana. Porque na origem das espécies ele não tratou disso centralmente, correto, Jonas? Ou ele tratou, não, né? Da questão do homem em si, né? Não, ele tem uma característica marcante de... o título do livro dele não fala daquilo que ele bota no livro. Sim, então o livro A Origem das Espécies não fala da origem das espécies. Tem outro que é A Origem do Homem e a Seleção Sexual. Isso. Ele não fala da origem do homem. Esse é só posterior, fala né? Isso, É só fala da interessante. seleção sexual. É uma característica dele enquanto escritor. Vai ver uma estratégia, hein? Talvez, né? Ele já estava ligado aí no marketing digital. É, né? vai ver uma estratégia. Porque eu lembro que uma frase que ele falou assim, ele disse assim, hoje muitos me negam a glória, mas o futuro breve colocará na minha cabeça os louros. Ou seja, ele tinha uma certeza, uma convicção das deduções que ele estava fazendo. Claro, como o Jonas falou, que tem várias correções, por isso que existe o neoevolucionismo, o neodarwinismo, Isso. né? Que vão fazer correções porque não se tinha condições daquilo. Eu penso muito também a batalha que ele viveu ali com a igreja, né? Deve ter Cara. sido muito sinistro. Sim, bem complicado. Você imagina, tá no Pressão século sobre XIX. ele. Puta. A Inglaterra é um local que não perturbou tanto ele quanto a isso. Claro que ele sofreu bastante, mas se fosse na Itália seria pior. Se fosse em outro canto seria pior. Foi menos pior na Inglaterra. Tanto Sim. é que ele foi condecorado como Sir Charles Darwin. Foi ele que motivou a criação do Museu de História Natural de Sim, Londres. sim. Então ele tinha um reconhecimento da coroa enquanto algo grandioso, né, para o mundo, né, que a Inglaterra estava ali, né, dominando. Então, pelo respaldo da coroa, a igreja na Inglaterra não perturbou tanto não. Mas para a ideia darwinista chegar em outras partes da Europa, aí houve um bloqueio forte. Mas, pode falar, Mariana. Não, eu já ia entrar em Só- outro tópico, mas pode falar. Só uma coisa assim, né? Coisa de humanas. Eu não sei se você faz muito isso, Mariana, mas agora eu adoro provocar, né? Não só em sala de aula, às vezes em bate-papos assim, mais cabeças. E uma coisa que às vezes eu falo assim, eu tá discutindo religião e tal, e aí eu falo, poxa, eu sou ateu. E é impressionante como as pessoas arregalam os olhos assim, parece que o Satanás está ali na frente. Então, quando eu trouxe a coisa do Darwin, meu amigo, o que ele passou, porque se hoje em dia as pessoas ainda te olham com olhos enviesados, se você disse que é ateu, e eu não sou ateu, né? Mas eu tenho uma fé talvez particular. Sim. Mas é muito surreal que as pessoas ainda vejam com preconceito alguém que não tem fé, simplesmente, né? Às vezes a pessoa não tem fé não é porque a pessoa não quer, não. É porque, talvez pela própria ciência, talvez pelo que os valores da vida, sei lá, as experiências que a pessoa viveu. Mas é difícil, bicho. Eu percebo como o olhar de reprovação. Claro que a gente pode pensar também que uma pessoa que é do candomblé potencialmente vai sofrer muito mais, inclusive, com a visão de um cristão. Sim. Mas acho que o ponto central é o que ele passou lá no século XIX. Século XIX, tô certo? Sim. No século XIX. E mesmo hoje, o que potencialmente ateus passam, ou pessoas de outras vertentes religiosas. Isso é um ponto a se pensar. Né? Os alunos me perguntam com frequência, né? Como eu sou professor de história deles. Professor, é verdade que todo professor de história é ateu? De humanas. Aí eu E digo, do setor 2 da UF. Aí eu digo, não necessariamente, mas existe uma resposta interessante para isso. Pode ser que depois de fazer um curso de história, um curso da área de humanas, você se torne... assim, você se blinde contra o fanatismo religioso. Porque se você fez bem o seu curso, você vai aprender que a religião é uma construção humana. Porque a gente começa a ver a trajetória da espécie humana no princípio mesmo, na base. O homem saindo da natureza e criando grupos complexos e tal e tal. E existem muitas religiões e muitos deuses. Então, se você fez bem o seu curso, você vai, no mínimo, por mais que você não seja ateu, mas no mínimo você vai se furtar do fanatismo e você vai dizer assim, olha, quem sou eu
que estou aqui, vivendo aqui no Brasil, nessa parte do Ocidente, na América do Sul, que entendo que hoje eu sou cristão porque eu fui alvo de uma colonização europeia cristã. É porque, vamos pensar numa ideia maluca. Se fossem os japoneses que tivessem colonizado o Brasil, que não poderia ter acontecido por relações óbvias na história, nós não seríamos cristãos, em sua maioria. Seríamos outra coisa. Então, assim, tudo é resultado de processos. Então, você fez o curso bem, você sabe. Então, no mínimo, você é crítico. Você precisa ser ateu. Sim. Aí o aluno vai responder assim, mas é porque o ateísmo não consegue provar que Deus não existe. Eu digo, mas é uma bobagem imensa você tentar provar uma coisa que você está dizendo que não existe. Ninguém prova a inexistência de alguma coisa. Você já parte de uma premissa. Quem tem que provar que existe é quem diz que existe, né? Aí é um problema filosófico, né? Aí eles ficam nas provocações e tal. Rapaz, eu tive um coisa. professor de evolução que era padre. Sim. Ele abandonou a batina e entrou na biologia. Mas ele era muito religioso, professor Valdinar Custódio. Ele faleceu, inclusive. Meu primo, então. Eu sou Custódio. Pois é, ele faleceu e ele separava muito bem a fé dele do conhecimento científico. O problema é quando você tenta misturar a fé com a ciência ou a fé com a política, e essas misturas não são legais. Não são legais. Com certeza. Falta muita sensatez também, né? No nosso intelecto para perceber isso. Jonas, eu queria só comentar um tópico com você aqui. Aí você vai responder, depois eu vou falar um pouquinho aqui com o Cláudio sobre como isso chegou aqui na gente, no nosso pedaço. Darwin, Lamarck e outros evolucionistas e tal, eles foram representantes. Eu costumo imaginar assim, o evolucionismo em si ele não é uma teoria, ele é uma corrente científica, é uma forma de pensar a ciência. E dali saíram teorias que representaram muito bem isso, ainda de Darwin é mais popular, aquela história toda. Foi essa corrente científica de pensamento responsável por fundar a biologia, por fundar a sua área? Como é que é isso? Não, a biologia ela é mais antiga. Mas assim, Theodoros Zavascki, que é foi um biólogo que fala uma coisa genial, que qualquer coisa na biologia só faz sentido à luz da evolução. Então, antes de Charles Darwin, as coisas eram soltas. Sim. Não tinha conexão. Era você conhecer anatomicamente uma planta, saber se ela é venenosa, se não é, saber se o fruto dela tem nutrientes bons ou não, e, enfim, conhecer um lagarto e tal. Após o conhecimento evolutivo, que no início era chamado de transformismo e depois foi chamado de evolucionismo, aí as coisas se encaixaram. Foi uma revolução muito forte. Inclusive, essa revolução ela ocorreu de novo agora, nesse século, com o resgate de uma das ideias lamarquistas. Eu acho que vocês já ouviram falar em epigenética. Sim. A epigenética nada mais é do que o seu estilo de vida interferindo na forma como você usa suas informações genéticas. Daí pessoas com estilos de vida semelhantes tenderem a ter características semelhantes. Ou seja, Lamarck não estava totalmente errado. Ele acertou sem querer na ideia da lei, entre aspas, lei da transmissão das características adquiridas. Porque algo que eu adquiro na minha vida, eu posso transmitir ao meu filho pelo estilo de vida que eu tenho e que ele deve ter parecido comigo. Sim. É o que acontece com diabetes mellitus tipo 2, que tem um forte fator hereditário, mas não é tão genético. É mais pelo comportamento. Então, a grande revolução nas ciências da vida se deu no século XIX com a teoria de Darwin, mas a biologia é mais antiga. Mais antiga que isso. Eu perguntei isso porque nas ciências humanas, o evolucionismo ele foi assim... Ele é, para mim, a síntese científica do século XIX. O pensamento evolucionista é tão forte que ele influenciou a própria formação das ciências humanas. Quando as ciências humanas, essas áreas que a gente conhece hoje como história, a história é também bem mais antiga, mas ela vai ser se pretender científica a partir do século XIX. A geografia, a sociologia que nasce no século XIX, principalmente essas três, elas são muito influenciadas pelo pensamento evolucionista das ciências da natureza. Inclusive, se você pegar as primeiras formações sociológicas, os caras estão se inspirando mesmo em estudos das ciências da natureza, para trazer métodos para cá. Essa coisa de buscar a verdade natural, que, por exemplo, o evolucionismo faz, foi o que influenciou
sociólogos como Auguste Comte, o Emile Durkheim, a tentar encontrar leis na sociedade, etc., e pensar a sociedade evolutivamente. Até o próprio Karl Marx. A visão de Marx hoje, quando ela é criticada nas ciências humanas, a visão que ele tem sobre a sociedade, como as sociedades se desenvolvem, é por conta do evolucionismo. Inclusive, uma curiosidade, Marx, quando escreveu sua principal obra, que foi o Capital, ele mandou um exemplar para Darwin. Darwin não conhecia ele, né? Darwin era uma estrela de quinta grandeza e tal. E nunca respondeu, provavelmente, que ele disse, o que esse livro tem a ver, né, comigo? Mas tem, porque Marx estava desenvolvendo um pensamento, né, que ele mostrava, olha, as sociedades funcionam, né, a partir de transformações internas e adaptações, né, das necessidades humanas. Então, ele trabalhava com aquela ideia de modo de produção, que o modo de produção evoluía para outro, e ele se transformava, ele mesmo produzia suas contradições, e por uma questão de adaptação ao longo do tempo, ali de um tempo humano agora, não natural, se transformava e tal. Então, a gente teve essa evolução dos modos de produção até chegar no capitalismo, né, saindo do que ele chamava de modo de produção coletivista, primitivo, até o modo de produção capitalista. Ele não achava que o resultado era muito bom, tanto é que ele propôs uma solução para interferir, porque se deixar a coisa correr naturalmente, vai dar errado. A gente tem que interferir, é quando ele propõe aquela coisa da revolução e tal. Mas não só Marx, por exemplo, Comte. Auguste Comte, ele é o pai da sociologia, né? Inclusive, o nome sociologia nem existia. Quando o Comte criou a sociologia, ele chamava a sociologia de física social, né? E ele criou leis, como a teoria dos 3 estados, que tinha leis que explicavam como as sociedades evoluíram a partir do tempo, né? Só que para as ciências humanas, isso tudo criou uma visão problemática, porque evidentemente nós não estamos trabalhando com organismos, nós não estamos trabalhando com verdades naturais. As verdades humanas e sociais, elas são muito relativas, porque elas envolvem cultura, hábitos diferentes, comportamentos e tal. Só que a gente pegou assim uma carga violenta de evolucionismo nesse começo, a própria história também. Então isso acabou gerando problemas sociais graves, que foi a presença, essas interpretações distorcidas do evolucionismo dentro das ciências humanas, que foi assim, a inferiorização de muitos povos, a afirmação de alguns povos como superiores com relação a outros, a ausência de relativização para entender as particularidades de um povo, criando métodos comparativos, criando escalas civilizatórias para dizer, olha, essa sociedade é mais desenvolvida do que essa, porque tem isso. Isso tudo criou um problemaço gigantesco e até hoje a gente ainda tem isso muito forte na nossa sociedade. Se você observar assim, isso é automático, é na cultura pública. Se você perceber e conversar com qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de informação científica ou de natureza ou de ciências humanas, ela vai demonstrar uma visão evolucionista das sociedades, das que são melhores, porque tem isso, das que são inferiores, disso e daquilo. Então, isso cria um problema que, para a gente, é difícil de se construir. Eu acho que a principal marca vem com um cara que era positivista também, mas que criou uma teoria que foi muito forte, uma pretensa teoria científica, que foi o darwinismo social. Que foi assim... usa o nome do Darwin na teoria. Isso atrapalha muito até. É verdade. Foi o Herbert Spencer, né? Ele era, acho que meio fanboy do Darwin, né? Então, ele trouxe aquela coisa do evolucionismo para dentro do positivismo das ciências sociais e ele foi comparar culturas e sociedades, né? Como superiores e inferiores. Mas, você não está falando de organismos. Nem para organismo. Antigamente, no começo do século XX, ainda se falava animal superior, animal inferior. E a gente evita hoje falar isso para justamente não fomentar esse pensamento que foi usado nas ciências humanas, né? Porque não tem um animal superior e inferior, porque dá a ideia de melhor e pior. Sim. E isso não faz sentido na biologia nem nas ciências humanas. Pois é. Aí, então... Inclusive tem um... Cara, me ajuda, Mariano, qualquer coisa. Gobineau, né? O Gobineau, ele falava o seguinte, inclusive, que, existe uma hierarquia de raças e tudo bem. Se o negro é inferior, mas beleza, ele tá lá. Agora, o pior é a mestiçagem. Sim. Né? Ele falava que o problema não era você ser negro. Você é inferior a mim. Você ser índio, você é inferior a mim, que eu sou branco e tal. Mas o problema é quando tem a misturada. É. Ou seja,
Na visão... Foi típico. A visão que se construiu em relação ao próprio Brasil é que o Brasil era o país dos vira-latas. Na época do Império Brasileiro, a monarquia brasileira, na época de Dom Pedro II, ali mais ou menos meados do século XIX, mandou para a Europa políticos brasileiros para congresso, era assim, Congresso Internacional de Raças, que eles trabalhavam com essa concepção de raça, para esses políticos aprenderem como desenvolver métodos de embranquecimento da população. Uma das soluções foi tentar substituir a mão de obra africana e afrodescendente nos cafezais de início pela mão de obra de trabalhadores europeus, brancos, porque isso era fator de desenvolvimento. Então havia uma ideia consolidada de que um país mestiço era um país fadado ao subdesenvolvimento. Então havia determinismo biológico, determinismo geográfico, determinismo cultural, de todos os tipos. Então era uma coisa assim horrorosa. E aí numa política de cotas que limitou a entrada de asiáticos também. Sim. Os asiáticos, não é da sua área, Jonas, os asiáticos foram contidos assim numericamente, né? Japonês, chinês, o Brasil não queria saber da galera da Ásia não, aqui no século XIX. Início do século XX. Tá? E se você perceber bem, essa política do século XIX produziu resultado. Porque no Brasil nós temos muitas ilhas de pessoas com pensamento racista que ainda se considera superior porque são descendentes de europeus brancos. Sim, sim. Eu tenho muito ainda. Se você observar no sul do país, você tem ainda muito disso. Então é uma coisa que é assim, absurda. Agora, não existia a genética nessa época. Então a própria ciência, ela trabalhava com supostas teorias raciais, como a questão do darwinismo social e a eugenia. Sim. A diferença é que o darwinismo social, ele pensava, assim, por um viés evolucionista, as culturas e o desenvolvimento da sociedade. E a eugenia, ela já pegava nas questões de raça mesmo. A eugenia já pensava, assim, de trabalhar biologicamente indivíduos superiores aos outros por conta de algumas características biológicas ou não. Então isso andou muito de mão dada durante um bom tempo. Mas depois que a genética chegou, aí desmistificou essa concepção de raça. E sabe, Jonas, uma coisa interessante, você pode até nos falar, não sei se você vê muito isso em sala, parece que é uma coisa que está no senso comum. Essa coisa de que existem muitas raças de homens vivendo no planeta. Porque nós somos diferentes. Então, no senso comum, automaticamente, eu estabeleço essa diferença. Então, por exemplo, latinos parece ser uma raça. Europeus são outra raça, africano outra raça. O que é um absurdo. Porque eu acho que um dos grandes problemas da humanidade, aí voltando um pouco ao que a gente falou no começo, é a nossa falta de consciência de espécie. Pessoas que não entendem que nós fazemos parte da mesma espécie. Não sei se você vê muito isso em sala de aula, mas essa coisa de raças foi completamente desmistificada. Né? Isso se justifica pelo analfabetismo científico, né? Porque na biologia, quando a gente fala em raça, a gente está falando de um grupo de animais domesticados, necessariamente, que passaram pela seleção artificial, onde pessoas escolheram as melhores características para elas, comercialmente, daqueles animais. É o que acontece com cachorro, poodle, dálmata, etc. Para humanos, a gente já fala há muito tempo em etnias, que envolvem características anatômicas, culturais. E essa questão étnica, ela é muito importante. E as etnias puras, elas praticamente não existem mais, né? A gente é resultado da mistura étnica. Sim. Eu posso ter mais alguma etnia ameríndia do que você. Você pode ter mais uma etnia caucasiana do que eu. Somos todos mestiços, né? Então, a falta do conhecimento sobre si mesmo é que alimenta o senso comum de que há estirpes, que é um nome antigo, que nem presta, que há uma estirpe melhor do que outra. E isso explica, eu acho, da minha visão leiga das ciências humanas, o porquê que não é fácil alguém de uma classe social baixa entrar numa classe social mais alta por um relacionamento. Sim. Um casal de namorados. Não é fácil alguém de classe social diferente se relacionar com outra pessoa. Não é fácil. Não é fácil. Porque há bloqueios que o senso comum alimenta e nós somos responsáveis por sermos pais de fazer com que a próxima geração tenha menos problemas com isso. É o que eu tento fazer diariamente com meu filho. Jonas, você tem
Pô, eu sou ignorante demais aqui. Então, qual é o marco da genética? O marco, assim, O histórico. nome genética foi dado no começo do século XX por um cara que estudava exatamente cromossomos, tá? Foi William Bateson, para variar a Inglaterra no cerne aí do conhecimento biológico. E na primeira década do século XX foi quando a genética começou a andar. DNA, a gente passou a conhecer em meados do século XX. Os primeiros transgênicos a gente começou a fazer na década de 1970. Transgênico, né, com bactéria que produz insulina. Então, assim, eu passei um pouquinho aqui do cronograma, da cronologia das coisas, para você ter uma noção. Mas a gente sempre passa. Agora sim, sequenciamento genético e conhecimento de detalhes é uma coisa de 40 anos atrás. Ou seja, daqui a 50 anos, a gente vai estar começando a colher alguma coisa importante desse conhecimento desenvolvido 40 anos atrás. Eu lembro muito do clone da ovelha Dolly. 1997. Sim. Na Escócia. Eu visitei o museu Exatamente. que tem a Dolly empalhada, que fica lá em Edimburgo, na Escócia. Foi um marco, assim, foi uma revolução. Eu estava no pré na época, 1997. Eu lembro demais. E era a expectativa de cair na prova, era esse assunto, ovelha né? Dolly, Exatamente. Foi um marco, isso aí foi um marco, um divisor de águas. Mas tem coisa muito mais complexa do que isso, mas naquilo ali era a maior revolução, né? Muito debate também, a gente traz... Acredito que você também leve mais para uma pegada científica, eu trago mais para um debate político, que é a questão dos transgênicos com relação aos alimentos. Né? Na verdade, os transgênicos, eles têm um conchavo com as empresas, as indústrias de agrotóxico. Sim. Porque assim, eu produzo a planta resistente a agrotóxico e você produz agrotóxico e você vende para o agricultor agrotóxico que não mata a minha planta e aí eles crescem juntos. É isso. Então, o problema do alimento transgênico não é o simples fato dele ser transgênico. É o porquê que ele é transgênico. Para aguentar mais veneno, porque o Brasil não tem uma legislação que preste sobre agrotóxico e a gente está se envenenando todo dia. O Brasil evoluiu, né? Nos últimos anos. O governo passado, o governo Bolsonaro, ele flexibilizou aí vários agrotóxicos que eram proibidos e que são proibidos em boa parte do mundo. E com relação à dinâmica do transgênico, eu comento por cima, e eu falo para os alunos que eu não tenho tanto conhecimento, mas existe alguma prova científica de que ele faça mal para o ser humano? O fato de ser transgênico não faz mal para a gente ingerir. Pensa de uma maneira bem simples. Quando você come um pedaço de picanha, eu acho que você não é vegano, né? Não. Pronto. Ali tem DNA. Você está comendo DNA de um boi. Sim. E isso não mexe no seu DNA, porque você digere esse DNA todinho. Então não importa se o DNA daquele alimento é puro daquela espécie ou se está misturado. O problema do transgênico é o porquê que ele foi feito. E eu repito, ele foi feito para aguentar muito veneno e o organismo não morrer. Assim você melhora a produtividade, você tem um migué de dizer para a sociedade que o preço está mais baixo, e realmente vai estar mais baixo, né? E aí todo mundo está se dando mais. Cara, tem tanta explicação fácil. Fácil para quem tem noção do que está acontecendo, né? Porque a ignorância, para muitos, é uma dádiva. Mesmo isso, eu escuto com frequência. Fala. Rapaz, hoje tem muito caso de câncer, não sei. Parte da explicação é essa. Eu trago um conceito em aula também de erosão genética. Não sei se você trabalha algo parecido na biologia. Não, mas o significado, sim, pode falar. Para quem não conhece, seria uma pegada de quê? A partir do momento que eu desenvolvo plantas transgênicas, né? Eu vou ter... Me ajude, tá? Qualquer coisa. Tá, pode deixar. Eu falo, como eu disse, não são temas que eu tenho domínio. Então, eu trago mais como debate e reflexão em sala de aula. Mas a partir do momento que eu tenho basicamente um único DNA naquelas plantas, tô certo? Se aparece uma nova praga, a capacidade destrutiva dessa nova praga é avassaladora. Então, uma variabilidade genética maior, naturalmente, Sim. tem maior chance de sobreviver a pragas, né? Sejam elas quais Sim. forem, a princípio. Então, a crítica que a gente traz normalmente é dentro dessa perspectiva da erosão genética, e eu sempre fujo um pouco do tema de que realmente não há provas de que há algum tipo de mal para o ser humano. Então é por aí, né? Eu tô certo. Exato, certíssimo. É isso mesmo. Jonas, uma pergunta. Às vezes, quando eu tô
começando o ano dando aula de história, a gente entra nesse tema das sociedades primitivas ágrafas, as primeiras sociedades e tal. E aí eu comento com eles algumas discussões assim mais do lado social com relação à evolução, né? Não vou entrar nas questões biológicas, evidentemente. Mas eu gosto de fazer uma provocação em sala e você vai me dizer se eu estou usando o termo correto. Que eu gosto de dizer assim, olha, eu me reconheço como um macaco bípede. Esse termo é correto cientificamente? Pois é. Como eu falei no começo, o termo macaco ele é usado de forma pejorativa. Sim. Apesar dele não ser pejorativo, né? Para nós, que temos uma língua muito rica, com um vocabulário imenso, a gente consegue usar outros termos mais suaves. Na minha visão de biólogo, primata é um termo mais suave, Sim. apesar de muitos não acharem. Tanto é que eu falo que eu tenho um filho primata e o pessoal dá risada achando que eu estou debochando do meu filho, mas ele é um primata assim como eu e quem estava rindo também. Sim. O Pirula é um biólogo lá de São Paulo, muito inteligente, inclusive tem um canal do YouTube muito legal, muito bom. que ele tem um vídeo que fala que somos todos macacos e ele explica detalhadamente o porquê disso. E eu vou resumir. Somos macacos diferentes dos macacos que nós chamamos de macacos, né? E a grande diferença tem a ver com a densidade de pelos, mas não são muitas diferenças não. Talvez as maiores são cerebrais, né? Essa testona grande, a minha cabeça grande que está vendo, essa testa grande aqui é o que mais nos diferencia dos outros primatas, porque essa área frontal aqui do cérebro é a parte do juízo, de julgamento, né? Do que é certo, do que é errado. Então é a grande diferença que a gente tem. Nossa consciência. A consciência. Parte dela é aqui. Então, assim, nós somos macacos, né? Mas não é todo mundo que vai entender o real significado disso. Porque o senso comum usa o termo macaco com outra conotação. Tanto é que muita gente pensa que macaco é um animal que tem pele escura. O chimpanzé, se você pesquisar, pode pesquisar. Ele tem a pele tão clara quanto a de Mariano. Só que a gente olha para ele e vê um bicho mais escuro por causa dos pelos. Pô, nunca tinha pensado nisso. Então, assim, é só você pensar no rosto de um chimpanzé. É a pele clarinha. É verdade. Então, assim, é interessante como a gente, pela falta do conhecimento científico, fica alimentando coisas que não fazem sentido. Que não tem nenhum sentido, né? Eu falei assim, macacos bípedes, porque quando eu li o livro que eu indiquei aqui na abertura do podcast, que é o livro do Richard Leakey, né? A Origem da Espécie Humana, ele chegou num ponto central do livro, onde ele diz assim, olha, dos 3 fatores evolutivos que Darwin havia apontado lá atrás, que seria o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento dos membros superiores e o bipedismo, que era o pacote evolutivo, ele, sem sombra de dúvidas, o fator que nos tornou humanos, de fato, foi o bipedismo. Ele vai falar, inclusive, entre explicação genética, de poupar energia e tal, aquela coisa toda. Por isso que eu foquei nessa ideia do macaco bípede, né? Porque ele vai dizer assim, isso aí foi o fator evolutivo que fez... Que diferenciou dos demais. Que diferenciou. Né? Inclusive, eu lembro dele dando uma explicação que ele disse assim, olha, é até interessante pelo exemplo que ele dá. Ele falou assim, ele disse, se nós... já Homo sapiens usássemos, né, os membros superiores ainda como apoio para a locomoção, para fazer algumas coisas, ele fez um cálculo genético lá. A gente ia gastar uma quantidade de energia X. Ficando bípede, a gente poupou essa energia. Aí ele falou lá de um relógio molecular, umas coisas lá e tal. Aí ele falou assim, essa energia que foi economizada, poupando os membros superiores, né, como suporte de locomoção, mas usando para outras coisas, se você aplicar numa escala populacional em um determinado tempo, foi o que garantiu a sobrevivência da espécie, porque isso aumentou a capacidade reprodutiva. Aí ele entra no assunto, aí, sabe aquela leitura que a cabeça explode? Assim, é muito legal. O cara, puxa, ele vai dizer, então, esse aí foi uma questão fundamental do bipedismo. Eu sempre estou frisando esse aspecto, mas é um livro que vale muito a pena. Eu aprendi muita coisa lendo esse livro, tendo que estudar para dar aula na UFRN. Estude com quem estuda. Livro. Fica o recado aí. Estude com quem estuda. Foi muito, muito bom. Muito bom. Mais alguma pergunta, Cláudio? Não. Eu tenho uma ainda. Pode fazer.
E para só acrescentar aqui, estude também com quem não fica fazendo só palhaçada. Ah, Sim, sem dúvida. com certeza. Rapaz, a gente chegou Quando até você onde falou a aí, gente eu chegou. comecei a rir A sozinho. gente tem aqui décadas de ensino, né? A gente nunca precisou se vestir de Batman. Pelo menos eu nunca precisei, não. É Eu verdade. nunca precisei fazer nada de blogueiragem. Eu só me preocupei em dar aula mesmo. Estudar, né? Só É estudar, a nossa né? única preocupação. A gente é bem analógico mesmo. Assim, ó, quer dar aula. Dá aula e Exatamente. Se pronto. você quer aprender, É. pronto, procure pessoas que isso. estudam. Cada macaco no seu galho. Literalmente. Literalmente, né? E a minha pergunta final para Jonas é o seguinte: a gente pode chamar você outro dia para outro tema? Com certeza Então absoluta. vamos pensar, né? Porque o papo foi Com certeza, muito sensacional. Muito obrigado pelo convite. E interessante, apesar de ser de natureza, as interações que eu tive até hoje com professores, em aulas ou em conversas, o que mais me fez aprender foi a interação com professores de humanas. Coisa boa. Até hoje. Pode ser que mude, mas é o que tem acontecido. Eu acho que tem muita coisa. Tem um livro que eu tô lendo. Quando eu terminar de ler, eu vou passar para você e vou te falar para a gente fazer um podcast. Vou passar para Cláudio, que é sobre a história das doenças no Brasil. Isso aí tem muita coisa legal. Vou passar também. E aí vamos falar. Tem muito assunto para a gente desenrolar. Deixa eu só coisa. fazer provocar aqui um teminha só para finalizar. Alguma possibilidade da humanidade evoluir de alguma forma ainda? Com certeza. A pandemia, né, da Covid-19 mudou frequência de características na população humana. Se você for analisar, e aí você é geógrafo, pense no percentual de idosos no Brasil até 2019. Pense no percentual de idosos em 2022. Mudou, porque dos que morreram, a maior parte era idoso. Então, um vírus mostrou pra gente que a gente não é tudo isso que a gente pensa que é. Ele conseguiu tirar a gente de tempo. E isso foi desesperador. A gente notar que a gente não está no controle. Isso. De que as leis naturais servem para os humanos e não só para os outros seres vivos. Talvez esse seja o grande mito da humanidade. A ideia de que nós dominamos a natureza. Isso. Exatamente. E E tem é muito algo muito lamarquismo. propagado. Exato. É algo muito propagado. E tem muito lamarquismo, dizendo que os humanos vão ficar cabeçona com o dedão por causa do computador, não sei o quê. Isso é lamarquismo puro. Isso é ideia do século XVIII. Acorda, a gente está no século XXI. Eu gosto de falar muito isso que Jonas fala com outras palavras. Tem um filósofo chamado Spinoza, Baruch Spinoza, que ele falava o seguinte, ele dizia, olha, se há um Deus, ele é a natureza. E ele não tá nem aí para você. Zero. Eu reconheço a minha insignificância. Ele não está nem aí para você. Então não acho que você é uma criação especial, nada disso. O papel aí é outro. Você é apenas um elemento dentro dessa inteligência maior chamada natureza, essa consciência. Porque a gente tem essa visão que é algo que veio do cristianismo, Sim. de que nós fomos colocados aqui por Deus para controlar a natureza. Né? Ou seja, aí quando acontece algo como aconteceu com a pandemia, que não é a primeira e provavelmente não vai ser a última, já tem várias pandemias na história solar da humanidade, aí a gente parece que, quer dizer, em tese, né? Em tese, a gente toma consciência de que nós não estamos no controle. Só que a pandemia fez o pessoal dizer que vacina não funciona. Ou seja, a seleção natural ela não conseguiu. Com certeza. Mas algumas pessoas morreram por causa disso. Infelizmente. Algumas pessoas que diziam isso. É verdade. Infelizmente, né? Tiveram que. A família teve que estar em luto. É triste. É triste. Pela família. Pela família, lógico. Complicadíssimo. Pois é isso. Chegamos aqui no nosso final. Queria agradecer ao professor Jonas Filho aqui pela presença, pelo papo que eu achei sensacional. Muito bom. E com certeza vamos ter outros aí. Se você gostou desse episódio, você compartilha esse episódio aí com seus amigos, parentes, né? Em todos os canais. Você já conhece o Contexto Humanas, já está disponível. É isso. Claudinho, meu amigo, tem alguma coisa para acrescentar? Não. Eu quero agradecer ao Curso Isolado de Ciências Humanas. O grande patrocinador desse podcast. Valeu, obrigado, Jonas. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.